Vou repetir Mateus 5:10. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Primeiro, aqui o Senhor não está falando de salvação. Ele está falando para os seus discípulos mais chegados. Ele está falando do reino dos céus. E o que ele fala, a exigência da palavra de Deus, o necessário na palavra de Deus, né? O necessário. O que é? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Você sabe quem são os escribas e fariseus. Tinham aparência, mas não tinham a essência. É bom ter aparência, mas precisa ter a essência. A essência eles não tinham. E aqui ele está falando do caráter. Viver uma vida de caráter, irmãos. Viver o caráter de Jesus tem um preço, viu? Tem. Viver o caráter de Jesus tem um preço, né? Buscar a santidade, né? Buscar a santidade. A santidade é a característica mais importante do caráter de Jesus. Santo, 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 santo é a santidade, né? E eu me lembro, irmãos, quando eu experimentei a santidade de Jesus, ele me revelou a santidade dele. Foi um dia que eu jamais vou esquecer. Tem quase 30 anos isso, cerca de 30 anos. Nunca vou esquecer detalhes daquele dia, quando ele me revelou a sua santidade. A presença dele era tão forte que eu tremia todo, bati o queixo. Eu ficava de joelhos, e o meu joelho encostava um no outro, queria bater um no outro de joelhos. Experimentar a santidade de Jesus é uma experiência extraordinária. Então, isso está escrito aqui, ó, no livro dele. Mostrarei a minha santidade a todos aqueles que se aproximam de mim. Ele fala. É o seu relacionamento com ele que vai levar você a entender sobre santidade. Se Paulo, irmão, alcançou a coroa da justiça, parece que para nós está mais fácil, porque ele fala, ela está reservada para todos quantos amam a sua vinda. Parece que ficou mais fácil, né? Se você amar a vinda dele, você já está com essa coroa garantida, né? E hoje, irmãos, nós estamos divulgando intensamente a segunda vinda de Jesus. Eu espero que você leia as minhas cartas. E agora estamos produzindo folhetos. Já produzi 3 folhetos. Um já está circulando, é esse aqui. Esse já está circulando, né? Espero que você tenha aí pelo menos uns 500 na sua casa para distribuir. O fim de todas as coisas chegou, né? O segundo folheto, que já deve estar já está na gráfica, já deve estar impresso. Era para terminar ontem a impressão, deve ter terminado. O título é Covid, o começo do fim. Segundo, né? Começo do fim. Então, esse mundo, o fim já começou. E o Covid é esse começo. É a primeira contração desse parto, que Paulo cita em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não é? Então, irmãos,
de modo algum entrareis no reino dos céus. Ora, o problema dos escribas e fariseus era o caráter. Eles queriam mostrar, eles eram extremamente religiosos. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. E o Senhor comparou eles com os sepulcros. Sepulcro. Né? A pessoa que não tem o caráter de Jesus, ele gera morte, ele não gera vida. Onde ele está, ele gera morte. Né? Então, o Senhor comparou com o sepulcro. Então, ele fala aqui, ó, não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Jamais, jamais. Você está salvo. Se você não deixar colocar a marca da besta e tal, você está salvo. Vou considerar dessa forma. Pode perder a salvação, mas vou considerar que você está salvo. Você vai continuar salvo. Você passa pela grande tribulação, mas você vai ser salvo. Só que não vai alcançar esse reino. Jamais, jamais entrareis no reino dos céus. Você nunca vai alcançar esse reino. Fica com Deus.